Quer se tornar analista de dados em 2026 e não sabe por onde começar? Com a inteligência artificial, estudar análise de dados ficou cada vez mais rápido. Porém, você vai precisar aprender ferramentas e conceitos de análise de dados. E sim, você vai precisar botar muito a mão na massa. Neste vídeo eu vou mostrar para você a sequência e as ferramentas e conceitos que você vai precisar estudar nos próximos meses para estar preparado para entrar no mercado de análise de dados em 2026. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, trabalho com análise de dados há uns 20 anos ou mais. Há uns 3 anos estou aqui nos Estados Unidos e também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E eu criei esse canal para ajudar você a sair do zero e encontrar a sua primeira vaga em análise de dados. Então já esmaga o botão do like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que eu trago muito conteúdo de qualidade e compartilho com vocês a minha experiência no dia a dia de um analista de dados. E agora vamos para o vídeo. Galera, e algo que tem que ficar muito claro para vocês, que mesmo com o avanço da inteligência artificial, você vai sim precisar aprender ferramentas e conceitos de análise de dados. Você vai precisar ter fundamentos para que você consiga extrair o melhor da inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho. Ou seja, você vai continuar aprendendo o SQL, o Power BI, o Python, conceitos de modelagem de dados e utilizando as principais ferramentas do mercado. Isso basicamente porque a inteligência artificial, apesar dela ter todo esse conhecimento de muito conteúdo que ela utilizou para ser treinada para adquirir esse conhecimento, ela não consegue ter a mesma criatividade que você e não consegue utilizar a sua experiência para resolver problemas no dia a dia. Isso pode ser bom ou pode ser ruim por outro lado, não é mesmo? E eu falo isso porque basicamente existem informações que não estão disponíveis para a inteligência artificial, informações que estão acontecendo nesse momento, uma informação que você colheu em uma reunião que você acabou de participar e você teve um insight muito importante, uma conversa de corredor ou no cafezinho que alguém apresentou alguém que faz algum projeto interessante, ou você foi numa feira de inovação e ficou sabendo um novo jeito que as pessoas estão fazendo, uma nova técnica que estão aplicando para a área que você trabalha. Tudo isso, gente, nem sempre está disponível e utilizado para que a inteligência artificial consiga ser treinada e utilize isso para te dar respostas dos seus prompts. Então, você vai sim precisar continuar aprendendo, estudando, mesmo que a inteligência artificial já consiga escrever códigos para você, já consiga trabalhar dentro dos seus dashboards, como o Cloud, por exemplo, ou o Copilot. Você vai sim precisar continuar desenvolvendo e aprendendo fundamentos de análise de dados para que quando a inteligência artificial precisar, você vai precisar explicar certinho o que você quer que ela faça para você, beleza? Quem pensa que com inteligência artificial você só vai apertar um botão e ela vai fazer tudo para você, sinto muito, você já está fora do mercado. Isso aí é quando nós tínhamos os famosos fazedores de relatório. Sabe o que era o fazedor de relatório? O fazedor de relatório era aquele programador, aquele desenvolvedor que esperava assim uma ficha completa, assim, detalhada exatamente do que ele tinha que fazer. Então ele olhava aquelas especificações, ia escrevendo o código dele, testando, validando e falava assim, ó, eu fiz. Daí a pessoa falava assim para ele, mas não está funcionando tal coisa. Ele falava assim, não importa, você pediu isso, eu entreguei exatamente o que você pediu. Gente, esse tipo de profissional não existe mais. O fazedor de relatório já não existe mais nas empresas. Quem gosta de puxar e arrastar campo com medidas prontas, esse profissional não existe ou está acabando já dentro das empresas. Você precisa aprender os conceitos por trás daquilo, porque cada vez a inteligência artificial está dentro dos nossos relatórios. Então você precisa saber o que você quer, qual é o problema de negócios que você quer responder, para que você consiga especificar para a IA o que ela vai desenvolver para você. E você vai ganhar muito tempo, muita produtividade com o desenvolvimento ou com as melhorias que ela vai fazer dentro das suas análises, dentro dos seus relatórios, dentro dos seus modelos de dados. Então, apertar um botão e esperar que a IA faça tudo para você, isso não existe. E é por isso que você precisa dominar os fundamentos para continuar evoluindo e utilizando a inteligência artificial ao seu favor. E para você que quer ser esse analista de dados que vai continuar evoluindo junto com a inteligência artificial, que já entendeu que não adianta usar a IA para apertar um botão e ela fazer o seu trabalho, e você quer aprender os fundamentos de análise de dados, eu digo para você que eu já sugeri muito que as pessoas começassem pelo Excel.
Porém, ao longo do tempo, eu vi que as pessoas faziam Excel, depois faziam o SQL, o Power BI, mas depois de muitos alunos no mercado, eu comecei a notar que era possível começar pelo SQL, fazer o Power BI, depois do Power BI fazer o seu portfólio, fazer um Python e depois disso fazer o Excel. E aí as pessoas sempre me falavam, Bruce, mas o Excel é o mais simples. Eu falei, exatamente, o Excel é o mais simples e ele não é muito utilizado nas empresas. Simples assim. Você fala assim, ah não, mas lá onde eu trabalho, todo mundo só usa Excel. Gente, só usa Excel porque são pessoas de negócios, não são pessoas de dados. São pessoas que não sabem utilizar ferramentas robustas de análise e manipulação de dados. Por isso elas usam Excel, porque é simples. A partir do momento que você aprende ferramentas robustas para análise de dados, como o próprio SQL, o Power BI, o Python, você deixa de usar o Excel ou passa a utilizar eles quando é algo, sei lá, muito simples. Você só precisa fazer um PROC-V entre duas tabelas, fazer uma tabela dinâmica, algumas fórmulas simples. Nesse caso, você vai utilizar o Excel. E quando você segue essa trilha que eu sugiro, que é começar pelo SQL, Power BI, e depois Python, e depois você faz o Excel, você chega no Excel de uma forma assim, muito leve, gente. Você vai perder pouquíssimo tempo no Excel e vai utilizar apenas o que você precisa do dia a dia, ou seja, muito pouco, apenas o necessário de Excel no seu dia a dia como analista de dados. E ao invés disso, tem gente que orienta você ficar aprendendo Excel e lá no Excel você fica aprendendo dashboard, fazer calendário, calculadora, sabe? Fazer macro. Gente, ninguém usa macro mais, gente. Ah, tem um gerente meu que usa muito macro. Gente, olha só, em 2025 eu substituí, nossa, diversos relatórios de Excel que o pessoal apertava um botão de macro e essas macros estavam rodando desde 2013. Ou seja, macros rodando no Excel por mais de 10 anos, fazendo relatórios mensais e todo mês alguém tinha que fazer e todo mês dava pau, ele tinha que fazer uns ajustes, coisa e tal. Eu fiz isso no Power BI e agora a mesma informação está disponível todo dia para o pessoal, atualizada todo dia, ninguém precisa intervir em nada e tudo funciona perfeitamente. Ou seja, o Excel é sim uma ferramenta ultrapassada quando você quer ter soluções robustas de análise de dados. Agora, coisas simples vão com certeza muito bem com o Excel. Uma empresa pequena não precisa ter ferramentas complexas, geralmente o Excel resolve bem. Agora, uma empresa que você tem, sei lá, 30, 50, 200 milhões de linhas na sua base de dados, muitas divisões, muitos clientes, muitos dados, muitas pessoas para compartilhar essa informação, com certeza o Excel não vai ser suficiente para você. Ou quando ele é suficiente, é que você faz um monte de gambiarra para conseguir ter aquele resultado da melhor forma possível. E do outro lado, quando você começa pelo SQL, você já começa aprendendo uma ferramenta robusta, onde você vai conectar direto com a base de dados da sua empresa, vai aprender conceitos e fundamentos de análise e manipulação de dados. Então você vai aprender a conectar com o banco de dados, selecionar tabelas, linhas, filtrar, agrupar, analisar os dados com SQL. E ainda por cima é uma linguagem que é praticamente um indicador se a análise de dados é ou não para você. Se você gostar de SQL, dificilmente você não vai se tornar um analista de dados. Mas se você não gostar, pode parar por aí, porque análise de dados realmente não é para você. Inclusive, eu também costumo dizer que SQL é a forma mais rápida e mais econômica de você saber se a análise de dados é para você. Mais rápida, porque você vai fazer um treinamento de 11 horas e vai gastar aproximadamente 30 horas para consumir e praticar esse conteúdo. E mais barata, porque o conteúdo é muito barato mesmo, principalmente se você comparar com outros grandes produtores ou se comparar até com uma graduação ou uma pós-graduação em análise de dados. Veja que você vai fazer a minha formação, o SQL já está lá. E se você ver que realmente não é para você, você não precisa continuar fazendo outros treinamentos, pagando outros cursos pós-graduação também. Você vai identificar de uma forma rápida, como eu disse, e muito mais barato do que qualquer outra forma, se a análise de dados realmente é para você. E um tempo bom para você estudar esse SQL, pensando em 1 hora por dia de disponibilidade, em 1 mês você termina esse treinamento, mas é aquela 1 hora bem concentrado, 1 hora bem aproveitada mesmo. Em 1 mês você consegue saber se a análise de dados é ou não para você, beleza? 1 horinha por dia, 1 mês você vai saber se vai continuar ou não na análise de dados. E agora que você já sabe sobre o poderoso SQL, a sequência disso é você aprender um software de visualização de dados. Um software de visualização de dados é o software que você vai compartilhar as suas análises
com a sua audiência. Veja que a sua audiência são as pessoas, pode ser um cliente, um gestor, um analista que vai utilizar aquelas informações para tomar decisões baseadas em dados. E a ferramenta que eu recomendo é o Power BI, que tem lá na minha formação, e é um treinamento excelente, porque eu ensino o meu dia a dia como analista de dados. E eu não ensino apenas Power BI, eu ensino você a analisar os dados e a apresentar esses dados contando histórias, fazendo o famoso storytelling com dados através do Power BI. E é legal que no Power BI, dentro do Power BI existe uma linguagem chamada linguagem DAX. Essa linguagem DAX, quando você começa a fazer ela, quando você começa a estudar ela e você já aprendeu SQL, gente, você compreende muito melhor os conceitos de análise de dados. Você vai compreender com facilidade como funciona a ferramenta do Power BI de uma forma geral, se você já veio muito bem afiado do SQL. Fora isso, que você vai aprender toda essa questão do apelo visual para trabalhar com análise de dados, como apresentar, como compartilhar essas informações e como realmente utilizar dados para extrair insights, né? O que são insights, pessoal? São novos conhecimentos que você extrai daqueles dados. E o Power BI, ele é uma ferramenta perfeita para isso, porque além de você conectar com bases de dados robustas, como por exemplo o banco de dados Oracle, banco de dados que estão na nuvem, você também conecta com arquivos que estão no seu computador, planilhas eletrônicas, sites e várias outras fontes de dados. O Power BI ele veio para resolver um problema muito antigo que a gente tinha, que era conectar dados de diversas fontes, que era algo que a gente tentava resolver com o Excel lá nos anos 2000, através de macros e outras ferramentas também. O Power BI consolidou toda essa nossa demanda de pessoas de negócios para ajudar a gente no nosso dia a dia, transformando isso em algo eficiente, fácil de compartilhar e totalmente voltado ao usuário final, aquele que vai usar os dados para tomar decisões. Quanto tempo, professor, para estudar o Power BI? Olha, na minha formação, o meu treinamento tem aproximadamente 22 horas. Se você estudar 1 hora por dia, você vai gastar 2 meses para terminar o treinamento. Lembre-se que são 2 meses, porque para cada hora de conteúdo você estuda 3 horas. 20 vezes 3 vai dar 60, que são praticamente 2 meses se você estudar muito bem, 1 hora por dia. O Power BI é aquela hora muito bem aproveitada, muito bem concentrada. Aí você pode falar assim, professor, e aí depois disso eu estudo Excel? Falo, não, esquece Excel, esquece Excel. Por enquanto, esqueça Excel. Você vai precisar desenvolver o seu portfólio. O seu portfólio vai mostrar que você já tem capacidade de entregar aquilo que você estudou durante o treinamento em SQL, Power BI. Vai mostrar que você sabe desenvolver projetos focados em resolução de problemas e vai permitir que você tenha um cartão de visita para apresentar aos recrutadores. Quando você for fazer uma entrevista, você vai falar com o recrutador e vai falar assim, ó, esse aqui é o meu portfólio. Inclusive, eu tenho alunos que quando foram fazer a entrevista de emprego, mostraram o portfólio para o gestor. Mesmo o gestor não querendo, eles falaram, pô, por favor, posso mostrar meu portfólio para você? Isso que eu consigo entregar. Isso agregou muito valor e eles acabaram sendo contratados porque mostraram o portfólio. Eles realmente queriam mostrar que eles sabiam fazer isso. E o gestor apreciou, gostou da ideia, gostou do portfólio, gostou do que eles apresentaram. Agora, o portfólio vai depender muito da sua dedicação e do quanto que você está absorvendo de conhecimento. Porque pode ser um projeto simples, pode ser um projeto médio, um projeto mais complexo. Mas eu diria que você vai gastar de 1 a 3 meses para desenvolver um portfólio muito bem feito. Quantos projetos, professor? Um projeto é o suficiente, mas tem que ser o projeto, tem que ser um projeto muito bem feito. Agora, eu recomendo ter 2, 3 para ter uma variação até de áreas, né? Por exemplo, fazer um de logística, ou um de produção, de vendas, financeiro, e por aí vai. Você pode escolher alguns temas que eu oriento lá na minha plataforma, utilizando as próprias bases de dados do treinamento. E com isso sim, você já está pronto para aplicar a vagas de emprego para entrar no mercado de trabalho. Porém, se você quiser dar passos mais avançados, e mostrar que você é capaz de desenvolver análises mais avançadas que não são necessárias para entrar no mercado, porém elas vão ser um grande diferencial, tanto quando você está entrando no mercado ou quando você já está no mercado e quer mostrar que você tem maior capacidade de resolver problemas mais avançados, aí sim eu recomendo você fazer o meu treinamento de Python para análise de dados, que é totalmente focado em projetos e análises mais avançadas. Lá você vai aprender a manipular os dados com pandas, NumPy, fazer dashboards, utilizar inteligência artificial, machine learning, clusterização e tudo que a gente mais tem utilizado no mercado de dados ultimamente. É o treinamento onde eu mostro o que eu utilizo no meu dia a dia
E sim, eu fortemente recomendo você fazer, principalmente se a diferença da formação normal para a formação Pro não for um problema para você, até porque é uma pequena diferença e você já ganha o dobro de conteúdo que eu tenho lá na minha plataforma. Agora, esse treinamento, por ele ser mais avançado, são 35 horas mais ou menos, porém é um conteúdo um pouco mais denso, que você vai precisar refletir um pouco mais. Esse assim eu diria que de 3 a 6 meses. Então a gente pode pensar em 4 meses para você estar pronto para o mercado e começar a aplicar. E aí na sequência você começa a estudar o seu Python para análise de dados e chegar muito forte no mercado de trabalho, porque além de apresentar o seu portfólio, você já vai mostrar que está desenvolvendo outros projetos com análises mais avançadas com o Python para análise de dados. E agora, depois que você tem tudo isso, você está muito bem até o Python, aí sim eu recomendo você fazer um treinamento simples de Excel, nada avançado. Inclusive, lá na minha plataforma, eu sempre recomendo um conteúdo gratuito que tem aqui no YouTube e que eu acho bem legal recomendar para os alunos, mas você não vai precisar gastar nada além disso para entrar no mercado e estar preparado para ser um analista de dados. Beleza, pessoal? Esse foi o meu roadmap, isso tem funcionado muito bem com meus alunos. Eu tenho melhorado esse roadmap há muitos anos. Eu já estou ensinando aqui na internet desde 2020, já ensinava presencial desde 2018 o Power BI e análise de dados, e estamos sempre em constante evolução, tanto aqui no conteúdo no YouTube, quanto no conteúdo lá na minha comunidade. Inclusive eu tenho regravado aulas constantemente dos meus treinamentos lá na minha plataforma, como Databricks, Portfólio, Power BI, SQL, Python e tudo mais. Sempre que existe uma necessidade, eu estou sempre regravando e atualizando o conteúdo para acompanhar o nosso mercado e trazer para vocês tudo fresquinho do que vocês precisam para entrar no mercado de trabalho. Beleza? Meu muito obrigado, até a próxima. Valeu!